sou Maurício Corrêa, eu sou um empreendedor desde muito cedo, desde a idade daquele rapaz ali, eu já comecei a fazer os corre, sem saber direito o que eu estava fazendo. Mas eu sempre comecei muito cedo a me movimentar. E hoje eu não vim aqui ensinar vocês a empreender, porque isso é outra coisa que eu acho que vocês devem ouvir também bastante na internet por aí, né? Que só dá certo quem empreende, só o empreendedor, né? Aquele cara que tá ali e, porra, você tem que montar um negócio, você tem que ter seu negócio, você tem que ter sua empresa, isso aqui é sinônimo de crescimento. Cara, eu falo pra vocês, eu conheço carreiristas, pessoas que fazem carreira, que cresceram absurdamente como pessoa e como profissional e como patrimônio, mais do que muito empresário. A maior parte dos empresários, inclusive, quebram. A maior parte dos empreendedores nem são preparados para isso. Só que se vende muito a falsa ideia de que todo mundo pode empreender. Todo mundo tem habilidade para empreender. Não, tu tem que empreender. Para dar certo tem que empreender. É verdade que quem empreende passa muito mais risco. Tem mais chance de ganho, mas passa muito mais risco. Mas é o único caminho de prosperidade financeira? É a única maneira de ganhar dinheiro? É a única maneira de crescer? Não. Isso é uma puta de uma mentira que estão contando por aí e que me irrita absurdamente. Cara, nasci na Zona Norte de Porto Alegre, também sou estudante de escola pública, família extremamente comum, tá? Vida extremamente simples. Eu não tenho ensino médio. Então quem acha assim, quem me conhece muitas vezes, a primeira pergunta que faz, tu é formado em quê? Pensando na faculdade, né? E aí eu abandonei o ensino médio. Eu tô fazendo uma apologia a não estudar? Jamais. Eu abandonei o ensino médio, eu corria lá na parada de ônibus em Porto Alegre, eu fui assaltado 3 vezes, uma atrás da outra. E aí eu me enlouqueci e falei, cara, tô indo pra escola pra ser assaltado, entendeu? Tá louco? Eu vou parar de estudar. E tomei essa decisão com meus pais apavorados, né, sobre essa decisão, mas eu já estava nessa época, quando eu já estava ali com meus 16, 17 anos, eu já tinha acordado para isso que eu tô mostrando aqui para vocês hoje. Eu já tinha me dado um estalo ali com 14 anos de idade, que eu tinha que me mexer. Que, cara, ia chegar lá na frente, ia chegar o momento que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que desafiar o mundão, que eu ia ter que desafiar a vida adulta, e aí eu comecei a me mexer, e aí por isso que tomar uma decisão de abandonar os estudos para ir com 100% de foco no que eu queria fazer, tinha alguma chance de dar certo. Não foi assim, eu quero parar de estudar para ficar em casa jogando os joguinhos. Eu não larguei para fazer isso, eu larguei porque eu já tinha uma mentalidade que me ajudou um monte na trajetória. E mesmo assim, um dia, precisamente em 2018, aquele guri que estava lá, comecei essa minha história empreendedora com... a empresa mesmo, eu tinha 19 anos de idade, então eu não tinha nem carteira assinada, eu montei uma empresa na garagem de casa dos meus pais e vendi em 2018, com 30 anos de idade, por 67 milhões de reais a minha empresa. Eu consegui o famoso chegar lá, né? Porra, ganhou dinheiro, ficou rico, né? Venci na vida. E até isso acontecer, cara, eu quis desistir uma porrada de vezes. Eu falo até pra minha mulher, assim, uns 2 anos antes de vender a empresa, funcionário pra caramba, custo alto, não tinha dinheiro, queimando dinheiro, a gente perdendo cliente. Tem uma vez que eu falei assim, cara, eu vou largar tudo, vou virar taxista. 2 anos antes de vender a empresa, pensa nisso. Não quero entrar num carro e dirigir. Na época não tinha Uber, né, direito. Quer dizer, o Uber já tava nessa época, era um pouco antes. E porque é difícil pra caramba, é muito difícil. Mas consegui chegar do outro lado. E isso não aconteceu de novo, porque eu tava ali, sorte, apareceu uma oportunidade na minha frente, meu amigo me chamou e deu tudo certo. Não, foram os comportamentos e essa atitude que eu comecei bem cedo lá, quando eu era um garotinho que nem aquele ali, que eu acho que me levaram, né, a esse momento, a essa trajetória. Beleza, então aqui a gente passa o primeiro quadro, tá, do que a gente está falando aqui. É um pouco do porquê que eu tô aqui, quem eu sou. E agora aqui eu vou falar um pouco do cenário real, que a gente chama de suco do Brasil, que basicamente é as estatísticas e as probabilidades que todos vocês aqui hoje têm. Eu mapeei os indicadores do Brasil, indicadores sobre educação, sobre qualidade de ensino, uma porrada de coisa. Tentei condensar aqui para dar uma ideia para vocês de onde vocês hoje estão inseridos em termos de probabilidade e se vocês querem desafiar, o que significa, qual é o tamanho do desafio? Se eu quero crescer no Brasil, significa o quê?
Se eu quero ganhar dinheiro no Brasil, com a carreira que eu escolher, com a profissão que eu escolher, com a vida que eu escolher, significa o quê? Né? Hoje em casa, alguém já chegou para vocês e montou essa conta? Minha filha, o negócio é o seguinte, para ter uma boa vida nesse país, você tem que estar nesse tamanho aqui. Alguém já deu isso com clareza para vocês? Pai, mãe, assim, chegar assim, beleza, tu acha que é legal a vida, quer ter um apartamento, quer morar sozinho? Cara, então esse aqui é o número que você tem que buscar. Isso não é comum no dia a dia. Na escola, alguém já falou isso para vocês? Chegar assim, cara, quanto custa as coisas? Em casa, quanto de vocês sabem quanto custa o custo da casa para ela rodar? A maior parte, 60% aqui, não sabe direito. Mas também tem ideia, né? Ah, custa e tal, mas não sei. Luz, aluguel, imposto. Cara, tá girando uma roda. Vocês estão aqui hoje, os pais de vocês estão fazendo a roda girar. E tá lá. E tá custando um monte de grana. Tá? E essa não consciência, e essa é para mim a primeira coisa que eu gostaria que vocês explorassem. Cara, chama os pais de vocês em casa e perguntam, cara, quanto é que custa manter esse negócio funcionando aqui? Porque a gente come, a gente dorme, a gente se diverte minimamente, a gente tem internet. Quanto é que é o custo? Vocês têm que saber dizer quanto é o custo de vocês. Chega, pai, mãe, quanto é o custo aqui dentro dessa casa? R$500? 1.000? 1.500? É o primeiro horizonte que você tem que ter assim, porra, se eu só existo e já custo isso, e se eu quiser ter uma vida legal, eu vou custar quanto? Isso já dá um parâmetro. Porque senão você está indo assim, você é isso aqui, você é aquilo. Porque a gente fala muito pouco sobre dinheiro. A verdade é essa. Na escola a gente fala muito pouco sobre dinheiro. E aí para mim é onde também nasce uma grande desconexão. A gente vê pessoas que, eu quero ser, gente, sem nenhum estigma aqui, tá? Eu adoraria ser, por exemplo, ter uma carreira de bibliotecário. Super simples, super honesto. Mas eu quero ir para Disney. Não vai dar. Esquece. Então assim, ou você regula o que você ambiciona, ou você regula o que você está fazendo. Que é a coerência que eu falei lá, que para mim é a chave de tudo. E não tem certo e errado. Só que tem que ser coerente. Senão a gente entra em quê? Depressão, ansiedade, fica frustrado. Eu vou trazer isso em números. Vamos lá. Brasil, vocês que game, gostam de jogos. Aqui, cara, sobretudo toda essa balela que eu falei aqui para vocês, tem um negócio chamado Brasil na equação. E o Brasil funciona de um jeito. Quer vocês queiram, quer vocês não. Gosta do político A, do B. Não tem tempo, vocês, nem a gente, ninguém aqui tem tempo para mudar como as coisas funcionam enquanto a gente está vivo. Tá? Os grandes eixos econômicos levam 100 anos para serem alterados. Eles levam muito tempo para realmente surtir um efeito, né? Na relação de inflação, isso tudo leva muito tempo. Então assim, vou ficar gastando a minha energia enchendo o saco por causa de político. Cara, vote bem, votado, pesquise o cara lá, faça seu papel, mas depois é o seguinte, o jogo é hard. Aqui as chances são muito baixas. Mas é injusto. É baixo. Tem lugar, em outros lugares no mundo, como por exemplo na Suíça, que um engenheiro que ganha lá 8.000 euros, libras suíças, nem sei qual é que é a moeda deles lá, ganha um pouquinho a mais que um vendedor de loja de shopping, porque é muito mais equalitário. Beleza, show. Dá para morar na Suíça? Vocês podem morar para a Suíça? Não pode? Então, cara, a gente precisa entender como funciona o Brasil, quais são as nossas chances, que a gente vai jogar o jogo melhor. Como é que funciona hoje? Você vai morrendo várias vezes no jogo, aí tu começa a aprender, né? Porra, ali tem um cara que me mata, aqui que funciona, tem que ser mais rápido. Você vai aprendendo. É a mesma coisa na vida real. E o Brasil tem um eixo, tem um jeito, e a gente vai falar um pouco disso. E aqui, para mim, isso aqui é o quadro da dor desse país, que é um negócio absurdo, tá? Não tem o número aqui, mas 54%. Você sabe que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, tá? 54% do Brasil vive com renda familiar menor que R$2.000 por mês. Você já acha que R$2.000 é pouco ou é muito? Pouco ou muito? Pouco. É pouco pra cacete. É renda familiar, gente. Não é renda por pessoa. Uma família média tem 4 pessoas. São R$500 por pessoa. Isso, eu tô falando de 54%. Pega essa sala aqui, seria a mesma coisa que metade vive com renda familiar de R$2.000. E quando a gente vai para R$3.5 mil, que ainda é muito pouco, a gente está falando de 75% do país. Cara, a gente é muito pobre. Vocês têm noção de como a gente é pobre? A gente é um país muito pobre. Tem gente mais, tem lá, vai no Senegal, vai lá pro...
Cara, tem, sempre, né? Pra trás, tu olha, sempre tem um monte de gente, você olha pra frente, tem mais um monte de gente. Mas azar, a gente tá no Brasil, tem que jogar aqui. Esquece. Ah, lá é melhor, pra trás é pior. Cara, com 3,5 mil reais, que eu sei que é a renda de muitos que vocês aqui marcaram como renda familiar e que tá suado, que tá lá difícil com toda o mérito por isso, a vida que levou os pais de vocês, ou quem hoje sustenta o eixo familiar de vocês, levou para uma situação muito complexa, tudo bem, mas é muito pouco. Ninguém consegue ter grandes, até para a vida B lá que eu falei, que vocês dois levantaram a mão, até para a vida B, isso aqui é muito pouco. Não traz conforto. Por mais que tu queira ter uma vida ali mais pé no chão e não ter as grandes preocupações, cara, qualquer coisinha que der errado, você tá ferrado. Muitas vezes tem gente que morre na fila de SUS, a gente passa muito perrengue. Então, assim, isso aqui é a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês quantos aqui dentro vão começar o dia entendendo que estão dentro desses 75% aqui e quantos querem romper isso aqui? Quantos querem estar fora disso daqui? Eu estava aqui. A minha renda familiar, quando eu comecei, que eu tinha a idade de vocês, 16 anos de idade, eu estava nesse eixo. Provavelmente lá atrás isso aqui era maior ainda, porque melhorou um pouco a renda. Provavelmente 80% do Brasil, quando eu tinha 18 anos, eram os ferrados. Deu uma melhoradinha. 8% do país, só 8% das pessoas atingem a renda considerada mínima para viver com dignidade. Sabe como é que a gente define dignidade, se a gente botar em número? Você sabe que tem o salário mínimo, né? Existe salário mínimo. Você sabe por que o salário mínimo foi criado? O salário mínimo foi criado lá atrás, para ser uma ajuda para as pessoas, né? As pessoas mais velhas, estavam se aposentando, para ter uma vida digna. Essa foi a origem do salário mínimo. O salário mínimo nasceu lá no Plano Real, era 200 e poucos reais. 290 reais, se eu não me engano, era o início do salário mínimo, tá? E naquela época, o que tinha que caber nessa conta? Pô, tu ganha 200 reais. Dá para comprar comida, dá para pagar educação, saúde, com 200 e poucos reais? Naquela época dava. Porque o dinheiro valia. Hoje, o salário mínimo está 1.600, Gabi? Por aí, né? O salário mínimo é 1.600 e pouco, eu acho. Né? Por aí. Eles foram corrigindo, porque tem um negócio que vocês também conhecem, que é a inflação, né? O preço das coisas começou a ficar mais caro. O mundo começou a ficar mais caro. Tudo fica mais caro e fica tudo mais caro. Gente, o salário mínimo saiu de 300 reais e foi parar em 1.600. Esse cálculo de dignidade aqui, sabe o que é? É simplesmente corrigir o salário mínimo pela inflação. Seria tipo assim, as coisas estão ficando mais caras, o arroz lá, quando eles calcularam para dar 200, o arroz custava 1. Agora o arroz custa 2, então tem que botar esse R$1 a mais aqui. É isso. Sabe quanto deveria ser o salário mínimo hoje? Se ele fosse corrigido só pela inflação, deveria ser R$7.500. Hoje. Para ser justo com as pessoas. Então, o mundo foi ficando mais caro, aquele dinheiro que foi criado lá para não deixar você ter uma vida ruim e sobreviver, o mundo foi ficando um monte caro e o salário foi corrigindo lá embaixo. Ou seja, está cada vez pior viver com pouco. Com R$1.600 há 30 anos atrás, você era o cara. Com R$1.600 hoje, gente, a gente come pão, arroz, feijão, água e dorme. Sobrevive, você não vive. Então, se vocês quiserem assim, qual que deveria ser a minha renda para eu ter o salário mínimo adequado para comprar a cesta básica, comer e ter um pouquinho de diversão? R$7.500. Ninguém é rico com isso. Só que no Brasil, só 8% da população ganha R$7.000 ou mais. Então agora você já começar a entender o tamanho do degrau, né? 75% ganha menos de 3,4, renda familiar. Isso aqui é renda familiar, tá? Renda familiar. Só 8% ganha 7%. Que é tipo corrigir o salário mínimo. Não tem prosperidade e abundância nisso aqui. É ter uma vida ok. R$7.000 hoje, se uma pessoa ganha R$7.000 hoje, já consegue parar de pé. Já consigo alugar um negócio, consigo ter um carro, consigo uma vez por ano fazer uma coisinha ou outra. Mas tem abundância pra caramba? Não. Porque tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Absurdamente caro. E vai continuar ficando caro. E aí é onde a minha geração pede desculpa para de vocês. Quem ferrou vocês fomos nós. Que fica rotulando vocês
A gente não soube, junto com o preço das coisas que foram ficando mais caros, a gente não soube pavimentar uma base para vocês crescerem profissionalmente à altura. Então, meu pai comprou na época, vou dar um exemplo, um terreno na praia por R$9.000, lá no Rio Grande do Sul. Quanto vocês acham que custa um terreno na praia hoje? Isso aí. Isso é uma praia ruim, tá? Porque lá é uma praia ruim. 300, 400 mil terreno na praia. Cara, para ganhar 400 mil, para ter um terreno, não tô falando da casa em cima, tô falando do terreno. Se você ganha 7, que seria a renda mínima para ter uma vida com dignidade, e você gasta 4 para viver e sobra 3 por mês, até você juntar 300 mil para ter o terreno, você vai viver 20 anos, cara, juntando 30, depois junta mais 30 para fazer a casa, depois morre. Essa é a realidade. Ah, não sei. Essa é a realidade. Não dá para achar assim, vou ganhar 5, ou vou começar a ganhar 5 e vai estar minha vida resolvida. No Brasil, não vai. Vai ser uma merda. É melhor que 1, muito melhor. 5 é melhor que 1, 1 é melhor que 0. Indiscutível. Todo mundo que está no seu corre está indo atrás. Só que a notícia triste o dinheiro está valendo muito pouco, então a gente tem que ganhar muito mais. Para conseguir a vida A, que a maior parte falou que queria ter, é muito mais. E tem uma escalada para lá. É possível para todo mundo? É muito difícil. E aqui a reflexão é trazer para vocês o quão difícil é para saber entender e jogar o jogo. Meu objetivo é ajudar, não é só trazer a notícia aqui apocalíptica, né? Ah, acabou então, Maurício, vou embora, já vou abrir os vidros aqui, vou pular. Porque não é isso. Mas é assim, cara, ninguém me falou direito nesse material. Calma que a parte boa vem no fim, né? Primeiro agora tem que deixar vocês tudo depressivo. Agora nós vamos começar a chorar. Mais 2 slides eu vou deitar aqui no chão, começar a chorar, me retorcer. Aí depois nós vamos pra frente. Eu acho que essas conversas, os pais também têm uma dose de culpa, porque eles estão privando a gente demais de entender essas coisas. Porque querem proteger, querem ajudar, eles amam a gente e querem, né? Bota o meu filho aqui embaixo da asa, porque a vida foi muito difícil para eles, aquela famosa frase, né? Eu quero dar para o meu filho que eu não tive. E que muitas vezes eles limitam a gente de enxergar as coisas como são, para pelo menos nos dar o direito de saber o que a gente está enfrentando. Não é sobre, eu não quero que meu filho veja que nossa, como é difícil esse negócio, cara. Não, eu quero que meus filhos, por exemplo, eu vou dizer, meu irmão, o negócio é o seguinte, chegou 18 anos, o pau vai estourar, chicote vai estalar e olha isso aqui, que merda que é. É a merda que é. O país que a gente vive é essa complexidade. Só que tem como sair do outro lado. Sempre tem. Se eu que vim lá do nada conseguir, qualquer um consegue. Eu não tenho segundo grau, vocês já estão tudo na minha frente. Eu não tenho segundo grau. Eu não tenho diploma. Eu não falo inglês. Eu li 2 livros na minha vida. Aí vocês veem aqueles caras lá que, não, tem que, disciplina, acordar 3 da manhã, ler o livro não sei do que, café com Deus Pai, correr no parque, depois tem que fazer não sei das quantas, tem que ler 70 livros. Eu li 2 livros, eu não falo inglês e eu não tenho segundo grau, não estou nem falando que eu não tenho faculdade. E aqui não é um grito para vocês largar estudo, que isso não importa, tá? Porque aí eu vou completar essa frase. Com a minha mentalidade, que eu desenvolvi muito cedo, que é a parte final aqui do nosso encontro, se eu tivesse oportunidade de ir para uma faculdade, de estar numa FGV, numa Mackenzie aqui em São Paulo, cara, eu estava 5 vezes o tamanho que eu tô. Eu tinha chegado muito mais alto. Por quê? É lógico que tem mais acesso nesses lugares. É lógico que tem mais conhecimento ali. É lógico que tem mais gente. Então, assim, eu fui para um lugar muito difícil. Eu consegui sair. Mas se eu tivesse toda a base educacional, eu tivesse o inglês fluente, tivesse um monte de coisa, cara, eu tinha voado muito mais alto. Então não é sobre, então não vale a pena, não. É sobre acordar para esses comportamentos, que aí se você tem acesso a essas coisas, você vai muito mais longe. E aqui, esse para mim é o estarrecedor, tá? 3%. E aqui começa a vida A. Primeiro ensinamento. Muito longe. R$20.000. Cara, para você começar a ter uma vida A, que, porra, eu consigo ter uma boa qualidade de vida, eu consigo me preparar para o futuro, previdência que a gente tem para quando a gente se aposenta, é o salário mínimo, irmão. Fiquei velho, não tenho mais mercado para trabalhar, fiquei inválido por algum problema, toma aí, Estado, R$1.600. Daqui 40 anos, 50 anos, vocês vão estar nesse momento da vida de vocês, vai ter corrigido muito pouco, porque a previdência não se paga. Então daqui 50 anos a inflação vai ter dobrado o custo de vida e vocês vão estar ganhando R$2.000 para, cara, comer, não sei, farinha e bolacha. Que velhice boa é essa? Por favor, ninguém vai me dizer
que gostaria disso. Ah, não tô nem aí, foda-se. É bom ficar velho, fudido, jogado num canto lá e ninguém... Cara, todo mundo, no fim, quer ter também um pouco de qualidade de vida. Então aqui, gente, menos de 3% desse país ganha 20 mil reais como renda familiar. A partir daqui a vida começa a estabilizar. Então é para muito pouca gente. E a minha ambição é que tenham mais gente aqui. Então o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu quero que esse número aqui seja 10%, cara. Que seja 20% como os países evoluídos. Tem que ser, porque senão a gente vai ser um país pobre para sempre. E não é sobre romantizar o heroísmo de quem fica rico ou romantizar, não, mas a vida boa é pobre. É o que serve para cada um. Só que saibam que a partir daqui é onde a gente começa a ter uma trilha real de tipo, consigo com isso aqui pagar mais educação, consigo pagar mais curso, consigo crescer mais, consigo estar em mais contexto, consigo conhecer mais gente, consigo conhecer mais culturas, consigo viajar, consigo construir um patrimônio. Porque eu vou precisar dele, porque lá na frente o país não vai conseguir pagar mais o salário mínimo. Não vai, não contem com isso. Então a gente tem que fazer reserva. Tem que fazer reserva. Ah, não, mas então quer dizer que a vida só é legal se está aqui? Não, não estou dizendo isso. Lembra lá a coerência? Só saibam que é isso aqui que existe. Isso aqui é estatística, é número, não estou inventando. Se você pegar os dados do IBGE, é isso aqui que a gente está vendo. Essa é a realidade. E eu adoraria que todos vocês, do jeito que vocês forem, tentando, acertando várias vezes, que vocês viessem para cá. Porque dinheiro é sinônimo de felicidade? Não é. Eu falo para vocês, dinheiro me trouxe um monte de problema que eu não tinha. Um monte de problema que eu não tinha. Só que tudo que o dinheiro é possível de resolver, cara, a vida fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Aquela conflito familiar lá, porque não sei quem não pode, tem 3 irmãos, a mãe precisa de uma ajuda, aconteceu isso comigo. Meus pais precisavam de uma ajuda, lá meu irmão não podia. Cara, eu consegui ajudar. Quantas vezes isso gera guerra familiar? Que um lá não quer, o outro fez, o outro gastou com não sei o quê. Aí os pais têm um pouquinho ali, quando vai morrer já começa a brigar os filhos tudo para pegar a herança da casa. Cara, quando tu tem uma condição financeira, essas coisas somem, então a vida fica mais fácil. Quando você vai ter um filho um dia, vai ter uma família, e você vai olhar a escola que está cada vez mais sucateada, e vai olhar assim, não, eu vou jogar meu filho ali numa escola que está bem sucateada, ou não, vou pagar uma escola que tem um ensino melhor. Todo mundo quer fazer o bem para quem está na volta. E, infelizmente, a gente precisa de ter condições para fazer isso. Então não dá para ignorar. Simples, esse é o simples fato. E aí a gente vê coisas na geração de vocês também muito curiosas. Vocês já viram falar dos neném? Já viram esse termo? Neném? Nunca viram esse termo? Já viram esse termo? São jovens que nem estudam e nem trabalham. Cara, a gente é o segundo no mundo com a maior população. A gente tem 10 bilhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Aqui a gente está falando acima de 17, 16 anos, eu acho. Até os 24 anos. Acho que é mais ou menos esse período. E aí eu fico sem entender. Eu queria até perguntar para vocês. Vocês estão recém agora 18, né? Mas você já deve conhecer quem tem 21, 22 e que está nessa situação. Alguém conhece? Alguém tem que 20, 21, 22, 30 e não trabalha? Não é tão incomum. É muito comum olhar para o lado. Trabalha, estuda, tá ali. Aí o pai e a mãe lá ralando. Cara, eu tinha isso na minha casa. Uma diarista que eu tinha, ela tinha uma filha com 25 anos, inclusive o Rick só está aqui hoje porque a minha diarista protegeu a filha dela de uma oportunidade comigo. Imagina, diarista. Ela ganhava, sei lá, a renda dela era R$2.000, a dona Celeste. A filha dela tinha 22, 23 anos. Desde que a dona Celeste está comigo, a filha dela nunca trabalhou. O pai é eletricista, só com um braço, porque ele perdeu um braço num acidente de trabalho. A mãe limpando casa. E tinha uma filha em totais saúdes. Já vou andar mais rápido. Tinha uma filha em totais saúdes em casa, que não trabalhava e nem estudava. E eu muitas vezes pergunto, Celeste, mas o que acontece com ela? Tá muito difícil, ela não consegue vaga. Tá, mas ela concluiu o estudo. Não, ela concluiu, fez tudo direitinho. Não tem vaga? Cara, tem um monte de vaga. Tem um monte de vaga. Aí beleza, certo dia, deu as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Eu precisava de alguém para me ajudar a coletar aqui as doações, que eu fiz uma ação para levar coisa para lá. E aí eu me lembrei dela. Falei,
Vou pegar a filha da dona Celeste para ficar lá no depósito recebendo as doações. Ia me ajudando lá, pago R$500 por semana. Entrei em contato com ela, falei, e aí, olha só, tem essa oportunidade, sei que tu não está trabalhando. Ela, deixa eu ver onde que fica o lugar. Já começou criando problema. Não, fica ali no Campos Elíseos ali. Deu um dia ela, mas ali é meio perigoso. Ali é não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, cara, é sério. E eu olhando a Celeste em casa ali, limpando, tipo agachada, tem 65 anos e ao filho em casa. Resumo da ópera. Chama o Rick pra lá, comer poeira, apanhar dentro do galpão lá, os ratos em volta. Fez tudo que tinha que fazer, dali virou a ponte pra cá. Então assim, cara, tem que olhar a oportunidade que está em volta e se jogar. Não tem que escolher, sobretudo ficar parado. Não dá. Antigamente, se tu não tinha estudo, não se mexia, até tu ia lá fazer uns bicos. Cara, meu pai comprou uma casa naquela época sendo funcionário de indústria, peão de limpar banheiro, porque eu não tinha tanta inflação. Então, pouco dinheiro que você ganhava, você conquistava muito. Agora não tem mais opção. Quem fica parado vai ganhar pouco, vai viver na miséria. Ponto. Porque tá tudo caro. Né? Geração da ansiedade, gente, aqui também passando na sequência. Vocês estão muito ansiosos. A maior taxa de burnout, já ouviram esse termo? Burnout, que é quem surta, né? Maior taxa de burnout da história. As pessoas surtando no trabalho, indo para casa com licença médica porque surtou. É essa. Idade média, 24 anos. O principal motivo de burnout, renda, medo financeiro, dívida. Renda média dessas pessoas, R$2.400. Pessoas com R$2.400 chegam aos 24 anos de idade e se dão conta do atoleiro que estão. O desespero que é pagar conta, o desespero que é conseguir fazer qualquer coisa que preste a não ser pagar conta. E aí surtam. Porque, putz, já tô com 24 e agora? Não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Não sei para onde ir, não sei como, né? Vou me realinhar. E aí a gente entra, para mim, que é onde é o maior perigo de vocês, geração, a maior oportunidade, o maior perigo. A distração, gente. Vocês estão no telefone pra caramba. Isso aqui tá afundando vocês. Você já deve ter um monte de gente falar, não sei o quê. Sabe por quê? É legal pra caralho no telefone. Na minha época, não tinha esse troço e ainda bem. Porque eu acho que eu ia estar até hoje no telefone lá. Morando embaixo da ponte do telefone. Cara, vocês têm que entender que é o seguinte, isso aqui é a maior arma e é o maior pra frente e pra trás, isso aqui. Porque é o seguinte, é muito legal, é o que eu chamo de circo das distrações. Cara, hoje em dia é muito legal, dá pra ficar o dia inteiro ali. Você quer se relacionar, tem um app pra se relacionar. Você quer jogar, tem 40 mil apps pra jogar. Você quer apostar dinheiro, tem 300 mil apps pra apostar. Você quer ficar num streaming olhando... Isso é bizarro, se vocês fazerem isso, eu já vou mandar vocês deletar essa porcaria. Quer ficar olhando a vida de uma outra pessoa. Esse dia eu vi eu fico aqui assistindo, ele tá ali, uma pessoa dentro de casa falando, daqui a pouco ela vem, não sei o que. Eu falei, sério, tu gasta 1 hora olhando outra pessoa falar. As pessoas estão morrendo de fome, não ganham porcaria nenhuma aqui no Brasil, ninguém ganha dinheiro nessa merda e tu tá gastando tempo olhando o cara jogar. Aquela plataforma, Twitch, quem é que usa o Twitch aqui? Ninguém olha, vê os gamers jogar no Twitch. Tu tem certeza lá com o Coringa. Não, o Rick já usou muito Twitch. Cara, aquilo ali é uma aberração. Vocês ficar olhando um cara jogar, cara. E o tempo tá correndo. Vocês não estão ligados no que tá rolando. O tempo tá correndo, cara. E esse troço aqui pode ser uma arma muito poderosa, que vocês vão aprender, porque também nunca foi tão fácil aprender coisas boas. Eu entrei na tecnologia, minha empresa é do quê? Eu aprendi a fazer sistema, porque mexer com tecnologia pro pobre, é a ponte mais rápida, porque é barato. Então assim, porra, o cara que não tem grana para ganhar grana na vida vai fazer faculdade de medicina. Acabou, não dá para fazer faculdade de medicina. A não ser que eu seja um gênio. Eu vou fazer uma faculdade de engenharia. Não vai fazer. Eu não tinha essa condição. Então o que o meu pai se esmerou com 40 cheques lá, me deu um computador. Aquela torre, aquele monitor desse tamanho, né? Não era essas coisas aqui. O que eu fiz? Fui para frente do computador aprender. Então assim, eu jogava também, me divertia. Minha vida não é só, né? Eu jogava um pouquinho, mas assim, cara, foi no jogo, inclusive, que eu montei o negócio. Porque tinha um cara lá que tinha um site de um clã, eu jogava Quake, vocês nem sabem o que é Quake. E aí eu queria fazer um site do meu clã também. Aí ele me ensinou a programar HTML. Meu, no chat, não tinha chat GPT.
Ele me mandava uns pedaços de código, eu colava lá e sei lá o que estava acontecendo ali. Só ficava atualizando, arrancando os pedaços do código, vendo que tava, caralho, isso aqui dá para fazer. E fui, mas eu mergulhei naquele negócio. Vocês têm que trocar o uso. Não é a tecnologia que é o problema, é o uso. Então eu quero que a partir de hoje, quando vocês estão ali naquele tweet, vocês lembrem do idiota que está falando aqui. Eu tô jogando fora 1 hora do meu dia nessa merda aqui, que não vai me levar para lugar nenhum. Que vai me jogar lá para aqueles R$1.000 lá de renda. Por quê? O jogo tá... Oi? Só se comparar com uma vida... Aí ficam ali, aí depois olha lá o influenciador, caralho, minha vida é uma merda. Na boa. Isso é a maior cagada que vocês estão fazendo. E aqui eu tô falando, cara, eu falo pra vocês que eu falaria pros meus filhos, que eu falo pros meus filhos, eu não deixo meus filhos ter telefone, entendeu? Porque eu tô tentando barrar o máximo que dá. Eles são muito novinhos também, tem 10 anos. Mas assim, cara, usem isso aqui pra frente, não pra trás. E contudo, entendam, esse país aqui não é feito pra ser justo. Não cobra do país, tá? Mas não tem oportunidade, não cobra do país. A força de trabalho do Brasil, 80% dela está na iniciativa privada, está nas empresas. Não cobra do país. O país não vai mudar, velho. O país não vai mudar rápido. Tem um monte de coisa sendo feita que eu acho que vai trazer uma mudança. Tem programas bons que a atualidade fez, tem programas ruins. Esquece o país. Eu nunca me preocupei com o país. Trocou o governo, filha da puta. Cara, quem sou eu na fila do pão? Amanhã quem vai pagar minha conta sou eu, meu pai. Tem governo, vai vir o Lula lá, vai pagar um negócio pra vocês aqui, o Bolsonaro. Não vai vir ninguém, nem um influenciador, que vocês estão lá olhando a vida, gastando 10 horas olhando o influenciador. É vocês que vão pagar a conta. A conta chega. E é pra vocês, não vai chegar pra ninguém. E aí, por fim, a parte dos telefones que eu quis dizer, né? Vocês já viram essa frase? É um provérbio chinês que fala assim... É difícil, tá? Eu vou falar esse negócio, eu tenho que pensar para falar e vocês vão ficar meio loucos olhando para mim, mas eu vou tentar falar certo. O provérbio chinês diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Nós, geração Z, somos, e eu explico por quê, a etapa dos homens fracos. Por quê? Até pouco tempo atrás, o mundo era muito difícil, não tinha muita tecnologia. Se pegar, voltar uns 50 anos para trás, 60 anos para trás, cara, era tudo difícil. Na minha época, que eu não sou tão velho assim, para eu ir na casa dos meus tios, não dá para mandar uma mensagem, saber se eles estavam em casa antes de ir. A gente pegava o carro e ia. E ia ver, tomara que está lá. Uma cidade, andava 100 km. Aí chegava lá, aí... não, ele saiu, ele vai voltar só amanhã. Eu falei, caralho, então vamos voltar. Entrava no carro e ia embora. Cara, na minha época, tá? Eu já sou Nutella falando isso. Então assim, hoje... Tá muito fácil, a gente deixou, dada a dificuldade, inventaram o telefone, inventaram o smartphone, inventaram a televisão, inventaram uma porrada de coisa, carro elétrico, facilidade para tudo, aluga carro, pede carro, aluga casa, tudo no celular. Ficou muito fácil. Isso é uma péssima notícia, porque a dificuldade é que move. Quando é difícil que faz a gente tracionar. Então vocês hoje nascem numa base que tem uma... Não é que a vida é fácil. Vocês têm uma porrada de ferramentas muito fáceis. E aí parece que perde um pouco do valor. Nós assim, cara, mas eu tenho um telefone aqui, eu estudo a hora que der, porque eu tenho sempre telefone. Antigamente era assim, meu Deus, o cara que tiver um telefone, acabou, ele vai vencer tudo, porque ninguém tem telefone, meus amigos, ninguém tinha telefone. Hoje, o cara, tem um mendigo, esse dia eu vi que tá no celular. Todo mundo tem, e tu tem acesso ao mundo com aquilo ali. Ao mundo. Hoje, tu pergunta o negócio e ele te ensina. Deixou tão fácil que perdeu até o merecimento de se esforçar para estudar. Porque na minha época eu tinha que ler um monte de coisa e tinha que entender daquilo ali e aí tinha que sair tentando escrever e se dava errado ficava uma semana tentando arrumar. Hoje se dá errado, tu copia, cola no ChatGPT e fala, arruma para mim. O Rick é que eu brigo direto com ele, que tá o maníaco da IA. Aí eu falei para ele, beleza, e quando der um problema que tu não sabe o que fazer? Eu vou perguntar para ela o que é o problema. Aí eu falei, rapaz... Mas é isso, entendeu? Então, tem que saber calibrar o uso, porque tá fácil. Mas não deixa porque tá fácil toda hora eu consigo, não. Troca 2 horas do dia para 2 horas pegar alguma coisa para você estudar e tentar fazer. O cara quer ser advogado, pede pro próprio ChatGPT pegar uma causa que foi uma das mais famosas e ver a defesa do cara e ver a acusação. Pede para ele te dar um resumo, ver como ele se protegeu e lê aquilo ali e fala, caralho, olha isso aqui, olha como os caras se organizam. Como que tem que pensar um advogado? Gasta tempo com isso, cara. Não ficar jogando aqueles troços ali, Fortnite. Eu lembro que eu falei quando eu era pequenininho, eu comecei a me ligar. E aí, dado esse meu despertar, eu comecei a ter atitudes diferentes que me fizeram chegar onde eu cheguei. São essas atitudes que eu quero ensinar
aqui hoje, tá? Então, gente, começar é sobre perceber. Eu quero que vocês hoje pelo menos criem a consciência e percebam que vocês têm que se ligar. Acho que talvez a maior mensagem que tem que passar aqui é você sair assim, eu já estava meio preocupado, estava meio correndo atrás, não, mas peraí, o jogo é um pouco mais complexo, eu vou ativamente atuar nessa agenda agora. Eu vou pegar aquilo que foi passado lá, esses números, e vou ir atrás. Então o primeiro passo é a gente começar. Não tem cedo ou tarde, sempre... Cara, começa cedo, tá? O mais cedo possível, mas sempre é cedo. Hoje é mais cedo que amanhã. Se levar 25 anos, vou começar com 25 anos, é mais cedo do que 30, mas quanto mais cedo, melhor. E aqui eu trago a ignorância é uma dádiva, porque eu digo por experiência própria. Eu não teria feito o que eu fiz se eu tivesse a idade que eu tenho e os riscos que eu tenho hoje. Quando eu era 18 anos, eu achava que ia dominar o mundo, então eu me atirei nos negócios, fui fazendo como se ia dar certo. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu era um completo retardado. Porque assim, eu falei que eu ia montar uma empresa eu tinha juntado R$2.000 na conta. Eu ia sobreviver um ano com R$2.000, ia dar. Não deu 3 meses, eu já estava, cara, o que eu fiz? Vou voltar lá para o meu emprego, cagada. Mas vocês estão na fase que vocês estão com muito mais aptidão a risco. Vocês não têm dependente, vocês não têm filho, vocês não têm relacionamentos. Então, se tem uma hora que é para vocês ir com os 2 pés, agora. Vai ficando difícil, cara. Depois bota filho na jogada, bota um monte de coisas. Cara, vocês não vão se arriscar. Vocês vão ficar, não, peraí, eu não posso fazer, não posso mudar. Achava que era RH, primeiro ano não era. Troca, vai para outra, entendeu? Ninguém tá dependendo ali. Então, cedo, vocês têm o que eu não tenho mais, o que a Gabi não tem mais. Vocês têm tempo, só que voa. Quando vê, passou 10 anos, e aí vai ficando pior. Então, essa janela que vocês estão agora, ela é uma janela, cientificamente, inclusive, a janela mais importante da vida de vocês, porque vocês, no cérebro de vocês, não tem tanto bloqueio a risco quanto o meu. Por isso que, inclusive, explica que a maior taxa de mortalidade das pessoas acontece até os 25 anos, porque a gente é tudo meio retardado, principalmente nós homens, né? Quem é que anda de carro, faz racha e se mata? É homem, né? E não é com 40 ou 50 anos de idade, é tudo novo. Quem é que faz as merdas de subir, andar de bicicleta alucinadamente, tipo, achando que vou andar 100 por hora aqui, descer uma lomba aqui, que não vai acontecer nada. A gente tem essa aptidão a risco, então tem que usar isso para os negócios, para a carreira de vocês. Então essa aptidão de risco de tipo, vou me aventurar, vou fazer, vou entrar, vou botar a mão. Então, começar cedo, acho que é super importante. Aqui foco, gente. Eu larguei diversão pra caralho, pra botar a mão no que eu achava que tinha que botar. Eu vi amigo meu indo no cinema. Na minha época era essa diversão, né? Vocês acho que também não vão mais no cinema. Mas naquela época, porra, a galera ia pro cinema, ficava de tarde na casa jogando PlayStation. E eu tava lá, que nem esse cara aqui, olhando pro computador, tentando entender o que eu tava fazendo. E eu queimei vários dias da minha vida fazendo isso. Me arrependo hoje? Eu perdi algumas coisas, não é só flores, eu perdi um monte de coisa. Eu perdi um monte de história com os meus amigos. Mas hoje, se eu olhar para trás, o que eu ganhei, não estou falando financeiro, tá, puramente, o que eu ganhei de pessoas que eu aprendi, as coisas, o meu crescimento como pessoa e financeiro, cara, eu fiz a escolha certa. Ainda bem que eu fiquei lá no quarto escuro. Ainda bem que eu fiquei lá. Porque se eu tivesse feito, todos os meus amigos da minha classe, todos estão ali naquele 75 para baixo. Todos, sem exceção. Vocês conhecem algum milionário? De tipo, pessoa na casa próxima a vocês assim? Não na internet. Na internet vocês conhecem vários, né? Vários de mentira. Não, mas conhecer, pessoalmente. Conhece? A maior parte não conhece. Vocês estão conhecendo hoje. Sou de carne e osso, sou normal, sou só um cara que conseguiu sair do outro lado, ganha dinheiro e a vida ficou mais fácil em função disso. E tá tudo bem, porque às vezes tem muita gente falando de tipo, porra, parece que ganhar dinheiro, prosperidade não é ruim, é ruim, né? Tipo assim, não é legal você crescer. Os empresários são os caras que querem só rechaçar, e tem muito empresário merda, tá? Tem muito empresário ruim. Eu acho que tem muito empresário ruim no Brasil. Mas eu tô justamente, através de tudo que eu construí, eu tô hoje, agora me voltando a vocês, que eu quero ajudar essa geração a criar essa consciência e que vocês vão pro jogo um pouco melhor. Então tem muito empresário bom também. Tem muito lugar bom, prosperidade, e não tem só o mundo empresarial. Meus vizinhos ali tem 2 que são, cara, funcionários públicos da Corregedoria aqui de São Paulo a vida inteira. São excelentes profissionais e são caras super coerentes. Tá tudo certo. Pode ser funcionário público, você pode ser carreirista, você pode ser empreendedor. Tem espaço para todo mundo. Só tem que se achar e focar. De novo,
cuidem do vilãozinho que está no bolso de vocês aqui, distraindo. Isso está tirando a capacidade de vocês focar, porque a gente está olhando um negócio, plim. Cara, a gente está toda hora sendo pinçado por aquilo ali. Toda hora. Toda hora. Acorda de manhã, a primeira coisa que vocês fazem, vira o telefone. Acabou aquela coisa, eu acordar, vou lavar o rosto, vou lá sentar, vou tomar um café, respirar, olhar um pouco para a rua. Não, vocês já estão aqui. Isso aí está tirando a capacidade de vocês de aprofundar nas coisas. É a geração rasa. Por isso que tem um monte de empresário falando mal da geração Z. Porque vocês não aguentam o tranco, vocês não aguentam não sei o quê, mas é por causa desses problemas. Porque de fato, você, não gostei, troca, vou embora. Assim não dá, vocês não vão pegar profundidade em nada. Sem antes eu pensar em ter uma empresa, eu sempre me vi como uma empresa. E para mim essa é uma das maiores dicas que eu quero dar aqui para vocês hoje. O que é se ver como uma empresa? É entender que quem está pagando a conta, o meu chefe, ou o Estado, se eu sou um concursado, ele é meu cliente. Eu estou prestando um serviço e ele está me pagando, ele é meu cliente. Então, se ele é meu cliente, ele não está me pagando o meu salário. Eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro do meu cliente. E nesse nível aqui, o meu primeiro emprego frio, eu nunca tive carteira assinada. Depois só que eu vendi a empresa, que eu fui incorporado, eu tive que assinar a carteira. Com 30 anos eu assinei minha carteira, tá? Eu tive um estágio não, né? Frio, eu trabalhava 8 horas por dia, frio. Eu ganhava R$400. Para trabalhar, no início eram 6 horas. E na época eu era o cara que mais ganhava na minha escola. E eu tinha já 16 anos de idade, eu peguei esse estágio, ganhando R$400 para trabalhar à tarde. E aí, beleza, eu comecei a trabalhar lá. É lá que eu comecei a entender um pouquinho de tecnologia. Um dia eu ganhei aumento, fui para R$600. Porra, tô ganhando 600 conto agora. Aí eu virei o Steve Jobs da rua, né? A galera já... Aí, essa empresa, eu contratar o terceiro funcionário dela, a empresa bem pequenininha, me contratou um programador. Eu não era programador, eu era meio designer de front-end. Você tá fazendo. E eles contrataram o programador ganhando R$600 também. Mesma coisa que eu. Só que eu era um cara de front-end, que ganha menos. Sabe o que o dono da empresa chamou e falou? Cara, contratei um cara que tá ganhando a mesma coisa que tu. Só que ele sabe mais que tu. Então eu tenho que reduzir o teu salário. Aí eu olhei pra ele assim e falei, tá bom. Aí eu voltei pros meus R$400, em vez dele aumentar o salário do cara, ele diminuiu o meu, né, filha da puta. Baixou meu salário. E por que eu não fui embora, o cara reduzindo meu salário? Porque na minha cabeça eu falei assim, meu cliente que tá me pagando para eu aprender, o cara tá me pagando para eu aprender. Ele tá me dando dinheiro para eu aprender. Que curso que te dá dinheiro para aprender? Então foda-se, eu vou passar um tempo ganhando um pouco menos porque o cara tá me dando dinheiro para eu aprender. Se não pagar zero não dá porque eu não consigo nem vir trabalhar, mas assim, R$400 para eu vir aqui e aprender, tá bom. Não fica naquela coisa do CLT, dos direitos, do não sei do que. Cara, é lógico, um trabalho escravo, abuso, não estou falando disso. Estou falando sobre enxergue-se sempre como um negócio. Porque a gente presta um serviço para alguma coisa sempre. Para um funcionário, para o Estado, para a empresa própria, tu está sempre prestando serviço para alguém, é por isso que te pago. Então se você sempre achar assim, cara, o meu serviço vale isso aí que estão me pagando, eu me contrataria? Não me contrataria, tá muito caro que eu ganho. Ou não, acho que ganha muito pouco. Então, troca de oportunidade, vai atrás de outra oportunidade. Chega pro teu chefe e fala, cara, beleza, hoje eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui. Como é que faz? Tem espaço aqui nessa empresa? Tem, mas tu precisa passar pro XPTO. Beleza, baixa a cabeça, trabalha. Mas enxergue-se como um negócio, como uma empresa. Mesmo que você vai ser funcionário público. Haja assim, pensando por quê? Quando você tem essa relação, o cliente, quando está insatisfeito, ele corta o contrato para te pagar. Então isso sempre te faz ficar assim porra, eu tenho que estar prestando um bom serviço. E isso te faz aprender mais, isso te faz evoluir mais, do que tu achar assim, eu tenho um emprego, agora está garantido. É só ficar ali que está tudo certo. Tudo que acontece para mim, desde cedo, tudo que acontece pode ser uma oportunidade de negócio, de fazer um negócio. Quando eu falo negócio, não fica achando que eu estou querendo que vocês montem empresa, tá? Mas assim, a oportunidade de transformar aquilo em algo. Vou dar um exemplo. A minha mãe tinha um escritório lá muito cedo com meu pai, numa metalúrgica. Ela comprava caneta, porque era mais barato, ela comprava no atacado. Ela comprava uma caixa, vinha 20 canetas dentro. E aí eu, com a idade desse aqui, eu olhava assim, eu olhei o preço que ela pagava a caneta, e um dia eu estava no mercado da rua, vi o preço que é mercado, né, preço de consumidor final, e ela comprava no atacado. Porra, tem R$2 de diferença aqui. Eu perguntei pra minha mãe, mãe, eu posso vender essas canetas aqui na escola? E ela, pega. E eu comecei a vender na escola caneta. E aí cada caneta eu ganhava um real. Vendi umas 10, ganhei 10, caralho, já comprava o rango no meio-dia no almoço, na escola. E aí eu comecei a entender, cara, tudo que tá na minha volta eu posso transformar em alguma coisa.
Aí tinha um amigo meu que gravava, na época a gente tinha gravador de CD. Tu lembra disso, né? Lembro, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, mas assim, não existia Spotify, não existia da Play, tu ouvia uma música. Tinha que enfiar um CD no troço e ver a música. Então todo mundo tinha que usar isso aí. E aí a gente tinha internet em casa de escada, que vocês também não conhecem. Só dava para conectar na conexão sem pagar caro, sábado depois das 2 da tarde. Que tu podia conectar na internet, saindo pelo telefone de linha da casa. E até domingo à meia-noite. Aí era o que chamava pulso único. Tu não pagava internet, pagava R$4 e tu podia navegar. A conexão era tipo assim, entra no site, vai no banheiro, faz xixi, volta, daqui a pouco abria. Era assim. E o que eu falei? Cara, eu tenho um gravador de CD, tem gente que quer CD, sábado eu posso entrar na internet, baixar a música, pirata pra caralho, né? Depois de ser preso. E eu falei, eu gravo CD personalizado. Isso eu tinha 15 anos. Cara, eu comecei a vender CD na minha escola, um dia deu fila na frente da minha casa, parou uns 4 carros ali, ficou 3, 4 pessoas tocando campainha com uma lista. Aí eu fui lá na frente e olhei assim, me indicaram que tu grava CD. 15 anos. Eu gravo, peguei a lista, sábado, baixei todas as músicas, gravei e vendia por R$15. Eu ia no centro de busão comprar. E tudo. Aí quando eu tive um computador, meu pai conseguiu comprar um computador, eu comecei a jogar, lembra que eu falei que eu entrei na tecnologia por causa do jogo? Comecei a jogar, achei legal ter um clã e eu fui atrás, me ensina a fazer um site. Quando eu aprendi a fazer o site, o que eu fiz depois? Eu vendi uns 4, 5 sites para conhecidos que tinha empresa não sei do que, um amigo não sei da zona. Cara, então assim, tudo pode ser um negócio. A gente às vezes fala, é difícil, não tem oportunidade. Cara, tudo tem alguma oportunidade. Na tua volta, tu acha que não tem, mas tem. Na pessoa que tu conhece, no amigo do amigo, só que tem que ter cara de ir lá e atrás. Ninguém vai vir ali te falar, ô amigão, vem cá. Ninguém vai vir. Aqui, esse estúdio, que o Rick tá tocando. Cara, eu nunca fiz esse negócio de podcast, de gravação. Não tem nada. Se vocês vão olhar meu Instagram, eu tenho 700 seguidores. Agora mais 10. Vocês vão me seguir. Ele já me segue. Então eu nunca sei o que é esse negócio. Chamei o Rick aqui, cara, o que dá pra gente montar? Porra, eu acho que dá pra montar aqui. Vamos fazer? Investir e tal, o Rick toca. Cara, o que esse louco ganhou aqui esse mês? Já começa a sair. Já saiu dos 75% ali. Esse mês ele já tá nos 8% do Brasil. 4 meses, a gente descobriu como fazer. Entendeu? Foi atrás. Como é que grava? Tem que ver a primeira gravação. Ficou tudo preto, a gravação do Rick. Me gravou que ele filmou o fundo. Falei, porra, Rick, pra filmar eu, não o ambiente. Aí ficou ruim, ficou borrado, aí perdeu os negócios, aí piscava as câmeras, tudo, cara, tragédia. Tragédia. Só que foi, mês 1, mês 2, primeiro cliente, mês 3, foi, faturamos R$15 mil esse mês passado agora. 4 meses de negócio. Só divulgando, falando. O cara trabalhando que nem um louco aqui já começou a transformar a vida dele. Por quê? Tá indo atrás. Tudo é oportunidade. E aqui chegando ao fim, gente, é o início, tá? Sucesso é coerência. Eu tenho muito medo do que vocês estão vendo na internet. Vocês estão vendo e cuidado com o que vocês estão seguindo. Eu tenho visto... Esse dia eu falei pro Rick ali o nome dos caras que eu vi que foram presos, eu nem sabia que existia. Eu falei, pô, aquele cara, como é que é o... Buzeira. Alguém conhece o Buzeira aqui? Esse cara tem 15 milhões de seguidores. Tá cheio desses ídolos que eu não sei o que a galera tá fazendo. Oruan. Quem conhece o Oruan aqui? A gente tá seguindo uma galera de falsa ideia de sucesso. Que quando vocês detectarem isso... Puta que pariu, gente. Na comunidade, no meio de vocês, quantos vocês conhecem que apostam em jogo de aposta? Todo mundo conhece alguém que aposta aqui, né? Alguém já apostou, sem vergonha agora, quero ver quem é peitudo. Cara, vocês querem apostar, jogar dinheiro de vocês? Eu trabalho em tecnologia, tá? Você sabe, né? Que aquilo ali tudo é feito, tem um algoritmo ali por trás que ele diz assim, cara, vamos arrancar 80% do dinheiro e 20% tu joga para uns caras que daí eles vão largar lá. Ó, ganhei. O cara ganha mesmo. Conheço um cara que ganhou 600 mil, ganhou mesmo. Só que esse é o cara que faz vocês acreditarem no meio de vocês que aquilo ali acontece. Aquilo ali acontece para 1%. Aquilo é uma usina de dinheiro. Se vocês estão vendo que os caras estão patrocinando o time de futebol, cara, é porque tá ganhando muito dinheiro. E o ganho desses caras é lucro, não é que a empresa dá lucro, o lucro deles é a perda de vocês. Então, se vocês querem jogar dinheiro fora, compra Magazine Luiza na Bolsa de Valores. Compra uma ação. Você sabe que pode comprar ação R$1, você pode comprar uma ação, tá? Tipo assim, se vocês querem jogar dinheiro fora, foi um exemplo ruim, porque lá não vai, o dinheiro vai render, é com papel ruim, mas ali tem fundamento. Se é para jogar dinheiro em algum lugar, cara, jogue em algum lugar que dê alguma chance de retorno que tenha fundamento. É uma empresa que está ali tentando ganhar. Joguinho, galera. Joguinho, sabe o que é isso? É atalho. Por quê? Por que no Brasil explodiu? Por que os caras... No Brasil é o lugar que mais se joga no mundo. Por que os caras olharam o Brasil e viram assim, lá
tem adubo lá. Eu vou jogar lá as sementinhas dos games, vai explodir. Por quê? Tá lá naquele slide que eu mostrei pra vocês. É um lugar de um monte de gente fodida de dinheiro. Onde não tem dinheiro, e aí aparece uma grande promessa de dinheiro, e ainda por cima aparece o Neymar falando que aquela merda ali dá certo, explode, porque chancela que aquilo ali é legal, e a galera tá todo mundo desesperado, porque não tem dinheiro. Então, de novo, ganhar mal é uma merda. Porque você se põe em tentar coisas que não deveria, você fica suscetível, você fica frágil. Cara, tem gente pegando dinheiro emprestado para jogar, como é que chama? Agiota, que cobra 20% de juros. E o juros, se tu não paga, é morrer. Tá rolando isso, velho. Vocês também já devem ter conhecido histórias como essa. Então, assim, não adianta você falar assim, ah, não, tá, tem que trabalhar e tal, mas vai lá e pega o pouco dinheiro que tem e joga no jogo. Cara, aí tem que... Pelo amor de Deus. E ainda às vezes pegando dinheiro, vocês pegando dinheiro de pai e mãe, que tá lá se despedaçando para conseguir ganhar alguma coisa e jogando no joguinho. Sério, se a minha filha faz isso, eu boto fora de casa. Uma vez ela comprou, com 9 anos, sem querer, ela foi baixar um joguinho ali e não sei o que, cara, pagou 300 reais o negócio ali. Ah, é um Brawl Stars. Brawl Stars, troço assim. E eu, cara, nossa senhora, eu peguei ela, claro que ela comprou sem querer, né? E aí tive que dar uma aula, falei, filha, pelo amor de Deus. Não, pai, mas eu não comprei. Mas tá, mas o que aconteceu? Ah, aconteceu um negócio assim, deu certo, não sei o que. Falei, então tu comprou. Uma vez no Mercado Livre, começou a chegar um monte de coisa lá em casa. Chegou um boneco, eu falei, Nai, o que é isso aqui, minha esposa? Eu não comprei. A Glória tinha 5 anos de idade, pegou meu celular, pra te ver como vocês estão muito mais antenados no telefone. Cara, ela pegou e aprendeu a entrar no Mercado Livre e comprou um monte de coisa. Tipo assim, não dá, gente. Educação financeira, pensar na grana dos pais de vocês. Pedir dinheiro pra jogar, não dá. E aquilo ali é feito para entrar no cérebro de você. É feito. Eu sou dessa indústria de tecnologia, não desse meio. Eu sei que aquilo ali é feito. É endorfina pura. É tudo que pisca, que não sei o que. Sensação de ganhei, deu certo. É tudo assim. Os caras estão olhando, como é que a gente enrola esses idiotas? A gente viu que quando a gente faz isso, eles caem mais. Então vamos fazer mais. Cara, é demoníaco o que está ali por trás. Então fujam desse negócio, pelo amor de Deus, tá? E busquem a coerência de vocês. E aí volta naquilo que eu falei. O ativo mais valioso que tem é tempo. Vocês têm tempo. A gente já passou do tempo de ter as aventuras que vocês podem ter. Qual que é a grande diferença, qual que é a grande vantagem de vocês versus o cara que está aqui hoje falando? Vocês têm tempo para poder se reorganizar e apontar o canhão com consciência de que é difícil. Eu quero que vocês saiam daqui com um lado hoje de tristeza, que tipo, porra, é difícil demais, por que é assim? Eu não gostaria que fosse assim. Eu juro pra vocês, eu acho que deveria ser muito mais fácil. Eu acho que as pessoas deveriam ganhar muito mais por fazendo menos. Porque não dá pra romantizar que se esforçar para um caramba, ai que legal, trabalho 20 horas por dia, uhul, que merda de vida. Só que tem talvez uma fase necessária, que se vocês focarem agora, e aí fazer a troca que eu fiz, eu digo pra vocês, cara, se vocês olharem uma foto minha, de 15 anos atrás, eu tinha 20 quilos a mais. Eu era um gordo, chechelento, feio. Olha pra mim e fala para nós, o que tu viu em mim? Meu Deus do céu, que desgraça. Por quê? Eu estava focado em fazer a coisa acontecer, então eu tirei tudo da frente. Eu tirei saúde, eu tirei treinar, eu tirei diversão e agora eu estou recuperando com uma qualidade muito maior o tempo. Depois dos meus 30 anos, agora beleza. Porra, condição de vida. Meu pai teve empresa, meu pai quebrou, meus pais são aposentados, salário mínimo. Tive a condição de dar uma vida super boa para meus pais, estão morando na praia. A gente vai para lá. Meus filhos conseguiram construir um negócio muito legal, conseguindo fazer isso aqui hoje. A conquista do patrimônio, que aí vocês podem olhar, pô, se um dia eu chegar lá, eu também posso impactar outras pessoas. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. E aqui, gente, essa aqui é uma grande mensagem também. Que não tem nenhuma causa. Eu poderia botar assim, causa, poderia botar militância, poderia botar hobby, poderia botar qualquer coisa aqui no lugar de causa, do que o futuro. Não tem nada maior que isso aqui. Não tem causa maior do que o futuro de vocês. Então eu vejo gente assim, ó, jovem. Cara, se você vai militar por uma causa, seja ela qual for, política, mas vai então para querer virar um político. Vai para fazer isso de uma carreira, vai para fazer de uma profissão. Se você vai gastar tempo para ir para a rua, protestar,
Você vai botar a camisa do Lula, do Bolsonaro, tô nem aí pra esses caras. Mas se você vai fazer isso e gastar energia, e brigar com a família, ir pra internet, e textão, não sei o quê, mas faz pra virar o cara que vai usar disso como carreira. Porque você tá gastando seu tempo, que é o bem mais precioso, pra tentar fazer um negócio. Agora, o cara tá lá, não sabe pra onde quer ir, tá num trabalho de merda, tá sem orientação nenhuma, ainda perde 70% da vida brigando com isso, ou simplesmente, não, eu quero ter a vida A, mas eu quero ter uma hiper qualidade de vida, eu quero treinar 3 horas por dia, eu quero gastar 2 horas no Instagram aqui, mostrando a minha vida e tal. Cara, teu futuro tá passando e tá correndo. E a conta chega, porque o mercado de trabalho para depois que você tem 40 anos de idade, meu irmão, começa aqui, ó, afundar. Então, se vocês olharem, vocês têm uma janela de 18 aos 30, que é o ápice, são 12 anos. Muito tempo. Voa. Voa. Chegou 30, você estava querendo a vida A e você tá ali, lá embaixo ainda, tá lá nos 54% da população que vive com menos de R$2.000, cara, fica impossível? Não. Fica só cada vez mais difícil. Fica cada vez mais difícil. Porque provavelmente você vai estar com 30 anos, aí você já tem um relacionamento, eu já abri o currículo aqui, que às vezes até é um relacionamento que pode ser muito positivo quando as pessoas estão super alinhadas em querer crescer, mas às vezes não tem esse alinhamento. Então, assim, a pessoa quer ficar mais quieta, o cara quer voar, mas o cara que quer voar não tem final de semana. Se você está com alguém que entende que você quer voar e que talvez vai ter que trabalhar sábado e domingo durante 2 anos, tudo bem. Você está com uma pessoa que não entende que você está querendo essa trilha de crescimento, e aí quando dá um sábado e um domingo, briga, traz DR, cara, você tem que fazer escolha. Os dois não dá para ter. Eu digo pra Nay isso. Se eu tivesse conhecido ela quando eu tinha 18 anos, eu não tinha montado a empresa. Porque acabava me dando uma distração para a carreira, para a profissão que eu escolhi, que era a loucura, né? Eu me atirei no mais hard, nível mais hard de todos. Então, isso ia ser uma dificuldade. É impossível? Não é. Conheço empresários que desde cedo estão com relacionamentos, mulheres e homens, e que conseguiram driblar. Só que entenda que fica mais difícil. Beleza? Não tem timing perfeito, galera, começar quanto antes. Ninguém vai fazer por vocês. Os pais de vocês estão na rua, os pais de vocês estão correndo, e os pais de vocês estão sem tempo e sem... Pensa o seguinte, os pais de vocês, que são, como eu estava falando, da minha geração, nós vivemos a transformação do mundo, analógico, digital. Cara, até para mim é difícil saber como orientar. Vou dar um exemplo. Tem algum pai de vocês aí, ou mãe, que é motorista de aplicativo? De Uber? Beleza. Então imagina para um cara que já tem seus, 30, seus 40, 45 anos, que veio do mundo, o mundo transformou totalmente, foi pro digital, agora tem uma nova dobra, que é a inteligência artificial, tá tentando ganhar a vida, botar dinheiro dentro de casa, e ainda tem que sentar com vocês para dizer, olha só filho, o mundo tá mudando para cá, ele não vai conseguir, não é demérito dele, ele tá tentando sobreviver, tá tentando fazer o melhor. Então assim, vocês têm que puxar essa agenda, porque senão não vai pousar no colo de vocês. E os pais de vocês, por melhor intencionado, o que eles vão dizer? Cara, estuda, né? Te organiza. E isso, beleza, ótimo, quem já tem essa orientação já é alguma coisa. Mas não é mais suficiente. O mundo precisa de quem vai buscar, vai puxar o fio, vai atrás, vai parar, vai conseguir assim, não, chega, tá passando e eu tenho que me orientar. Todo dia acordar com a sensação de que tá passando. Vai trazer uma ansiedade agora, mas vai liberar a ansiedade do futuro e vai ser muito mais prejudicial para vocês. Chegamos ao fim desse monte de papo. Eu acho que agora, né, que eu digo que agora é com vocês no sentido de que isso traga reflexão, traga um pensamento paralelo, vocês descartem o que não fizer sentido, se apropriem do que fizer sentido. Ninguém é dono da verdade, eu sou só um cara com uma ideia, com uma visão e com um desejo de que vocês, principalmente geração Z, que é a maior parte da população hoje e que estão sendo extremamente rotulados por essas deficiências, eu acredito em vocês, cara. Eu acho que vocês são os caras que têm que transformar a parada. Eu acho que vocês são muito melhores, por exemplo, do que nós, dessa parte de adaptação digital, dessa parte de aderência às soluções. Vocês são muito mais safos. Eu já não consigo usar certas coisas que vocês olham e já fazem automático, entendeu? Só que o mundo está rodando, o Brasilzão está torando lá embaixo e é difícil e tem que se antenar e se organizar para isso. Então esse é o meu desejo, esse é o meu profundo desejo de coração mesmo, que a gente saia daqui
melhor do que entrou, que saia daqui provocado, incomodado. Se você chegar em casa e tipo, nada a ver, beleza, tá tudo certo. Mas que para aqueles que eu consegui provocar, amanhã acordar diferente, amanhã chamar pai e mãe para entender um pouco mais, trazer a ideia de vocês, eu quero ser isso, o que tu acha? Perguntem. Eu não sei. Quem tu conhece que poderia me dizer algo sobre o que eu quero ser? Tem um amigo lá do ciclano que é engenheiro. Aí vai falar contigo, entendeu? Pega essa informação. A gente até que vocês preencheram ali, né? Consigo enxergar que boa parte está do meio para trás. Naquela corrida, porque a gente não está são pessoas mais simples, nós somos de base mais humilde, então a gente está um pouco mais para trás. Significa que não dá para correr? Não, dá para correr o jogo, só que é mais difícil, que é o que eu estava falando para vocês. Então acho que se a gente entender os obstáculos e como pular eles, atitudes que a gente pode moldar no nosso dia a dia, tem um monte de oportunidade, tem como vencer, tem como crescer, mas principalmente ter o famoso sucesso, que é o que está ali. E sucesso não é ganhar dinheiro pra caramba, né? É estar coerente com o plano de vocês. Então o meu desejo, da Gabi também, é que vocês nessa jornada encontrem a sua coerência em primeiro lugar e depois com a coerência do que vocês querem ser, do que vocês querem fazer, do que vocês se identificam, que vocês corram atrás disso desenfreadamente e sejam felizes. É isso, tá beleza? Beleza? Fechou? Fechou. É isso. Vamos pedir agora um hamburgão aí para todo mundo comer.